o dinheiro é um recurso. E no momento em que tem medo do dinheiro, no momento em que tem medo de qualquer coisa, ninguém nunca me perguntou como negociar. E eu não sei porquê. É o que eu faço o dia todo. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu adoro a ideia de que você não conhecia o setor imobiliário e depois você aprendeu. E no seu primeiro ano, eu acho que você tinha feito 9.000 em negociações, em transações, e uma década depois fez a segunda maior venda da história da América, de uma casa de 134 milhões em uma transação privada. Portanto, passar de alguém que não conhecia a habilidade, o setor imobiliário, para alguém que não se saiu muito bem nos primeiros 2 anos para fazer uma das maiores vendas da história dos Estados Unidos é algo fenomenal. E as lições que você aprendeu ao longo do caminho são inspiradoras para mim. Portanto, eu estou muito feliz de ter você aqui. E minha primeira pergunta é: qual é o seu maior medo agora que você saiu do zero no setor imobiliário, construiu uma marca enorme e continua obtendo cada vez mais sucesso? Qual é o seu maior medo enquanto estiver nesse nível de sucesso? Eu acho que o meu maior medo agora é... Eu acho que muitos dos medos, eles são os mesmos, né? Eu ainda tenho medo de dinheiro, mas agora isso é relativo. São medos diferentes. Tipo, quando eu comecei, era como eu vou pagar o aluguel. O aluguel custa 1.100. O que eu vou fazer para ganhar 1.100 dólares? E aí depois o que eu tenho que fazer para conseguir mais dinheiro e aí poder pagar pela comida? E você nem pensa em economizar dessa forma, você só pensa em como pagar as coisas. Agora, eu acabei de alugar a sede da Tommy Hilfiger com 4.570 metros quadrados. Vai ser o maior escritório de varejo para aluguel de Soho durante todo esse ano. E eu tenho que pagar por isso pessoalmente. Quanto que eu tenho que vender para poder pagar isso? E eu tenho que construir, a construção é tipo $1 milhão em dinheiro. Quanto que eu tenho... Então, os medos, eles estão sempre presentes. E eu diria que o maior medo agora honestamente, não decepcionar a minha filha. Que agora eu tenho. Eu não tinha filhos na época, né? Mas agora eu tenho uma garotinha chamada Zina, que tem 2 anos. Ela, ela acorda um pouco mais a cada dia e ela tá se tornando cada vez mais consciente de mim, e da minha presença e da minha ausência, né? E eu sinto que eu passei tanto tempo tentando descobrir a mim mesmo e o que funciona bem pra mim, como eu trabalho, como eu faço isso, como que eu faço pra ser bem-sucedido, como que eu posso ganhar dinheiro, como eu posso vender mais, que eu não quero decepcioná-la, por um lado, por não estar presente, mas também por não ensinar ela da maneira certa. E será que eu tô ensinando ela da maneira certa? E ela não é uma funcionária, ela é um bebê. E como que eu posso ser cuidadoso com ela? Sabe, ela... Cara, ela é a minha maior emoção na vida toda, ela é a maior alegria e também o meu maior medo ao mesmo tempo, porque isso somado ao medo constante de fracassar, e eu coloquei isso em movimento, sabe? Eu comecei esse negócio no meio da pandemia, eu tô fazendo essas coisas, eu não posso fracassar, sabe? Porque eu não quero decepcionar as outras pessoas, como você. Tem agentes, tem todo mundo que segue, as pessoas que seguem o que a gente faz e entraram no mercado imobiliário por nossa causa, e agora eu tenho que vender mais pra manter eles inspirados. Tem um certo peso nisso, né? E eu definitivamente sinto. Quanto mais velho a gente fica, maior é a pressão ou o peso. Com certeza até a gente aprender a administrar isso. Eu tô curioso. Você parece ter uma ótima conexão com a sua filha que o fez pensar de forma diferente como ser humano do que antes de tê-la, né? Se você pudesse compartilhar um princípio sobre dinheiro com sua filha e nunca mais pudesse compartilhar outra coisa pro resto da vida dela, qual seria esse princípio? Dinheiro com medo não gera dinheiro. O que é isso? Quer dizer, é de um rap isso, mas o que significa é que você não pode colocar o dinheiro em um pedestal. Você não pode ter medo dele, certo? O dinheiro é um recurso. Ele tá lá. No momento em que você tem medo do dinheiro, no momento em que tem medo de qualquer coisa, essa coisa vai te vencer.
E a vida é sempre você contra a coisa. É você contra a comida, é você contra o dinheiro, é você contra a religião, é você contra aquele cara, aquela garota, é você contra o trânsito. E no momento em que você tem medo dela, então ela te vence. E você pode falar sobre como, bem, não se trata de ganhar e perder, mas sim de aproveitar o jogo. Eu entendo parte disso, mas também não. Então, e eu quero que ela saiba que dinheiro é um recurso. E ele tá lá pra te dar, opções. Então, eu não quero que ela tenha medo dele. E eu também não quero que ela fique muito empolgada com o dinheiro, né? Ter medo disso e deixar ela obcecada, porque também não é o caminho certo a se seguir. Sabe, ela precisa ser capaz de gastar o dinheiro pra ganhar dinheiro. A gente tava conversando sobre isso antes de começar. Tipo, eu sempre me coloquei em situações financeiras desconfortáveis porque eu me conheço e eu sei que eu vou lutar pra poder sair delas, tá entendendo? Então, assim, o futuro Ryan, olhando pra trás no tempo, vai dizer: Lembra quando eu tinha medo do aluguel? Agora, veja o que eu tenho. E eu acho que é difícil para as pessoas aprenderem que se você tem medo do dinheiro, não vai conseguir ganhar dinheiro de verdade. Você vai deixar o dinheiro governar a sua vida e controlar a sua vida. E vai ser sempre um escravo do dinheiro, do aluguel. Você vai sempre ser um escravo da moeda. Você vai verificar sua conta bancária 10 vezes por dia por ansiedade, ou nunca vai verificar porque tá muito nervoso com o que tá lá. E você vai se tornar apenas mais uma engrenagem na roda da sociedade e se tornará uma abelha operária, sabe? E eu não quero que você faça isso. Eu quero que você saiba que, especialmente agora, nos anos 2020, 2030 e 2040, você pode fazer o que você quiser. Ela pode ser quem ela quiser. Ela pode ser presidente, ela pode ir com o garoto do Elon Musk, que o nome eu não sei, e começar um novo negócio em Marte. Vamos lá. Então, o que ela quiser fazer. Você sente que toda vez que alcança um novo patamar de oportunidade financeira, de lucro, sucesso, você sente velhos medos surgirem? Você tem que gastar 20 vezes mais aluguel do que gastava antes? Existe o mesmo medo? Você sente que jamais conseguirá dominar o medo, não importa quanto dinheiro esteja administrando? Eu não sei se você vai dominar alguma coisa. Aham. Eu acho que você relativiza as coisas e continua se esforçando, mas isso também depende do que você faz e do que te faz feliz. Tipo, eu sou a pessoa, eu sei disso sobre mim mesmo. Eu não sou feliz em uma bela casa de 3 quartos, com uma cerca, um carro, e a possibilidade de sair de férias e viver uma vida incrível. Essa é uma vida incrível pra muitas pessoas. E eu invejo elas, porque elas conseguem se conformar com isso. E eu não me contento em ficar bem. Eu sempre quis mais, não por ganância, não, mas como alpinista, sabe? Como ler as entrevistas, os livros e os podcasts de caras que escalaram o Kilimanjaro, o Everest. E você pergunta, cara, por que você tá fazendo isso? Você não precisa escalar essa montanha, você pode dar a volta. E eles falam, eu escalo porque tá lá. Eles não podem deixar de fazer isso. Então, eu sinto a mesma relação à minha própria vida e à minha própria carreira. Tem tantos caminhos que eu poderia ter seguido e que definitivamente não teriam dado certo, mas se você encontrar um caminho em que as coisas, começam a dar certo, vai longe, cara. Porque você não sabe quando terá essa oportunidade de novo. A vida é muito rápida. Então, quando você se dá conta, Covid-19 e você tem um tipo sanguíneo que não vai dar certo. E eu gostaria de ter aproveitado essa oportunidade ano passado e agora eu acho que eu nunca mais quero ser esse tipo de pessoa que diz, se ao menos Eu gostaria de ter feito isso. Sim. Eu acho que se ao menos são as 3 palavras mais assustadoras que eu consigo pensar. Porque antes que eu perceba, eu vou estar em um ponto da minha vida e mais velho, em que eu espero não estar, mas eu posso olhar pra trás e dizer, bem, se ao menos eu tivesse feito isso quando eu tinha 30, 36, 15 anos, e eu entendo que o arrependimento é parte da vida, vai ter sempre coisas que a gente deixou pra trás ou que a gente queria fazer. Se ao menos eu tivesse comprado Bitcoin por $100, coisas assim. Mas eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu nunca tentei. E quais são
algumas das maiores lições ou ensinamentos que você aprendeu com os seus clientes. Talvez eles nem estivessem tentando te ensinar nada, mas pela energia deles, pelo modo de ser ao mostrar casas, ou pelas conversas que você teve com negociações, ou a abordagem deles em relação à vida. Houve alguma lição que te impressionou, ou talvez dos Uber bilionários bem-sucedidos dos primeiros anos, ou pessoas com quem você trabalhou em casas menos luxuosas ao longo do tempo? Nossa, eu acho que eu aprendo algo com cada um dos meus clientes, porque eles vêm de um caminho diferente do qual eu nunca passei, né? Então, eu nunca tive... A gente tem as nossas próprias jornadas, as nossas próprias lições. Eu vou dizer que se for bem a fundo, um dos meus primeiros clientes de aluguel, porque eu entrei no negócio no final de 2008 para poder ficar em Nova York e pagar o aluguel. E então, o setor imobiliário era muito melhor do que servir mesas, trabalhar como garçom, conseguir um emprego temporário, ser recepcionista, ou voltar a estudar, ou voltar para casa. Então, eu publiquei anúncios de aluguel no Craigslist. Eu me encontrava com as pessoas na esquina da Christopher com a Greenwich, e aí, cara, eu me perdia com elas no West Village, tentando descobrir o prédio sem elevador para subir 6 lances de escada e torcendo que eles deixassem a porta aberta pra mim, porque se não deixassem, nossa, seria o pior. E tentando alugar apartamentos por $1.000 ou $3.000 por mês. Foram, cara, quase 2 anos da minha vida. Cara, então... queria que o aluguel fosse assim em Nova York. né? Não é? Greenwich ou Christopher foi por $1.000 por mês, me dá aí. Agora isso foi na Avenida D. Foi muito rápido pra chegar lá. E eu tinha uma cliente, uma garota, o nome era Jéssica, e que ela queria alugar um apartamento, ela e suas colegas de apartamento, e a gente estava procurando um tipo de apartamento ideal 3 quartos, né, mas elas não podiam pagar, então a gente pegou um quarto e dividiu em 3. E ela tava com os pais no telefone o tempo todo, porque eles estavam garantindo e não podiam estar lá, e eu me perdi. Eu não conhecia o West Village, eu não conhecia as ruas, eu conhecia a grade, porque eu morava ali no Koreatown, eu morava na 31 Street com a Broadway, e eu conhecia a grade, porque ela vai de leste a oeste, de norte a sul, você pode imaginar isso, né? E você vai pra West Village e pensa, essas ruas foram criadas por cavalos, e ninguém as mudou, tá entendendo? Então eu acho que eu tinha que descobrir, e eu me perdi, eu me perdi 2 vezes, na verdade. A primeira, eu meio que me perdi. E aí, a segunda, eu não sabia onde eu tava, eu não conseguia entender. E aí, na época, eu não tinha um iPhone. E isso foi, sei lá, 2009. E aí, no meio da rua, ela me disse que eu era o pior e que ela se arrependia de ter me chamado e que eu nunca devia ter permissão de trabalhar no setor imobiliário. Uau. E aí, ela foi embora. Eu corri pro outro lado da rua, eu acho que eu já tava com o olho cheio d'água. Mas aquela lição não me ajudou em nada. Tipo, não importa o que aconteça, não importa quanto tempo você esteja em qualquer negócio, não importa, tudo vai por água abaixo. Mas a única coisa que eu podia controlar era que eu podia ter feito uma pesquisa melhor, eu podia ter preparado melhor a excursão que eu ia levar, eu podia ter levantado 1 hora mais cedo e ido na excursão. Porque eu sabia que eu não tinha certeza de onde eu tava indo, e eu era preguiçoso, eu não tinha tempo, eu encontrei outras coisas pra me ocupar, e eu imaginei que eu resolveria o problema, e ela provavelmente nunca mais vai me ligar, e eu ainda penso nela. Jéssica, se estiver ouvindo isso, eu sinto muito por termos nos perdido em West Village, eu devia ter feito a minha lição de casa, mas foi falha minha mesmo. Um pouco mais tarde eu conheci um cliente, um internacional, e que realmente foi uma lâmpada que mudou o jogo pra mim. Porque eu não tinha nenhuma confiança em mim mesmo, entende? Ninguém me conhecia aqui em Nova York. Naquele momento eu decidi que, se eu ficar aqui e fizer isso, eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor agente imobiliário. Eu sei que eu não sou daqui, eu não pareço alguém daqui, ou um corretor de imóveis. E eu definitivamente não sou igual às pessoas, mas eu posso imaginar. E ninguém acreditava em mim. Eu era super jovem, tinha, sei lá, 20 e poucos anos e tinha cabelo grisalho prematuro ao mesmo tempo, então é muito estranho. Eu não estudei em escola daqui, minha família não é daqui. E os melhores agentes de Nova York, aqueles que ganham milhões e milhões de dólares, têm tudo isso. Então aparece esse cliente internacional. Eu tive um pouco de sorte que ele voou pra Nova York. A lâmpada acendeu em mim e eu disse, cara, quer saber? Eu vou ser o melhor vendedor do mundo pra ele. Eu não vou
Eu não vou fazer besteira como eu fiz com a Jéssica, ou como eu fiz com muitas outras pessoas. Eu vou conhecer a minha rota e vou memorizar tudo. Eu vou usar as informações que eu tenho no meu cérebro e eu vou me apresentar como o corretor que eu quero ser daqui a 5 anos, sei lá. E ele vai ver essa pessoa. Eu vou fazer um show. Eu vim pra Nova York fazer teatro. Eu vou fazer a melhor apresentação da minha vida e vamos ver o que acontece. E, cara, deu certo. Ele comprou um apartamento de 2,1 milhões e não foi o melhor negócio que eu já fiz na minha vida, mas aquela comissão acho que foi de 24 mil, algo assim. Isso foi aluguel de 2 anos. Isso me deu a oportunidade. Isso me mostrou que eu posso ser quem eu quiser. Eu só preciso acreditar nisso. E contar às pessoas. Essas são provavelmente as 2 lições mais importantes que eu aprendi no início da carreira. Eu aprendi muito desde então, mas essas foram as 2 mais importantes que moldaram a minha maneira de como eu comecei a trabalhar na minha carreira e construir a minha marca. Isso foi há 11 anos. Como você aprendeu a acreditar em si mesmo quando não tinha credibilidade ou habilidades? Eu percebi que as pessoas mais confiantes nos mercados com os quais eu lidei, ou seja, as pessoas mais bem-sucedidas, agentes, corretores, promotores, banqueiros, o que quer que seja, eles se comportavam com confiança, porque eles jogavam como se já tivessem o dinheiro no bolso. Então, Não havia desespero. não tem desespero. Eles entraram na sala como se já tivessem vencido. E era a segunda vez que vinham aqui. Então eles já tinham o paletó de mestre, já tinham o paletó verde em casa. E era a segunda vez deles. E eles conseguiam manter a calma, manter os nervos. Eles sempre relaxavam com o fato de já ter jogado esse buraco antes. Tipo, eu já tive aqui antes. E mesmo que eles não tivessem, eles praticavam tão bem e tinham estudado, ensaiado e aprendido e conheciam os imóveis e sabiam tudo, que mesmo que fosse a primeira vez que batessem a bola nesse buraco, era como se, no fundo, eles já tivessem jogado 100 vezes. Então, assim eles podiam acreditar neles mesmos como os melhores jogadores de golfe. E aí eu pensei, tudo que eu tenho que fazer é memorizar as informações, estudar elas, saber o que eu tô falando, e aí eu posso sempre recorrer aos fatos, sabe? Então, e depois eu só preciso acreditar que os fatos que vão me ajudar a contar as histórias e fazer os negócios, depois eu só tenho que ser uma pessoa, e é isso. E eu acredito que eu posso ser bom. Eu olhei pra essas pessoas que estavam fazendo o que eu tava fazendo e elas estavam fazendo isso muito melhor do que eu e ganhando muito mais dinheiro. Eu falei, peraí, por que não eu? Tipo, como eu falei, se ao menos são as 3 palavras que mais me assustam em inglês, por que não eu? São as 3 palavras que mais me motivam em inglês. Porque elas sempre me incentivam a fazer um pouco mais. E eu diria que assim foi que eu consegui construir essa confiança, apenas aprendendo as informações, aprendendo tudo sobre uma determinada área, e é assim que eu vou vencer a internet. Porque essas pessoas podem comprar pela internet agora, naquela época e agora, principalmente. E elas podem vender na internet, elas não precisam de um vendedor de imóveis. E os corretores de imóveis estão saindo do mercado, eles estão saindo de moda, e quem precisa de um humano? Acontece que os humanos precisam de humanos para ajudá-los a tomar decisões. E até que uma casa descubra como se vender para outra casa, ainda vamos estar lá. Desde que a gente saiba mais e que a gente possa discutir as informações, e isso me deu confiança pra seguir em frente mesmo. Então eu fazia um acordo e eu gritava do alto da montanha pra que o sucesso de hoje gerasse o sucesso de amanhã. E eu continuava insistindo. E aqui eu tô, 13 anos depois. E quais são as melhores estratégias que você aprendeu para negociar descontos, aumentos? Você acabou de negociar descontos, né? Acho que você disse um grande desconto no aluguel do seu novo escritório, mas também negociou para poder obter o máximo de venda. Então você está sempre comprando e tirando um valor daquele preço de tabela que você ajudou. Sim. E qual foi a estratégia para chegar a esse valor, para o preço de tabela? Como é que você administra isso? Como é que você ajuda seus clientes a comprar coisas? Quais são as estratégias que você usa para poder fazer isso? Cara, eu posso te falar uma coisa muito interessante sobre essa pergunta? Eu já fiz muitos podcasts. Eu falo sobre imóveis há 13 anos, então
ninguém nunca me perguntou como negociar. E eu não sei por quê. Você é o primeiro a me perguntar como fazer isso. E é o que eu faço o dia todo. E as pessoas só perguntam, como você fecha? E me fala sobre isso ou aquilo. É tão interessante. E eu não saberia dizer pra você me fazer essa pergunta. Se você tivesse dito, Ryan, qual é a pergunta? Eu não teria dito isso. E eu também não sei por quê. Mas, pra responder a sua grande pergunta... Bem, eu tô perguntando porque acho que qualquer pessoa que esteja ouvindo, eu nunca comprei uma casa. Claro. Já fiz investimentos e coisas do gênero, mas nunca comprei uma casa. Eu fico pensando, cara, talvez eu consiga esse aluguel por muito mais do que o preço pedido. Eu penso, como é que a gente pode negociar um valor Claro, mais baixo, sim. né? Um carro, uma casa, seja lá o que for, né? É bom negociar uma subida para poder obter o preço lá em cima do que o mercado está oferecendo, ou quais são as estratégias psicológicas, né? Para poder fazer isso de uma forma ética, é uma questão de energia, de psicologia, abordagem. Quais são essas coisas que você faz e qual foi a maior negociação negativa que você teve e a maior negociação positiva? Certo, então, tem um filme incrível, estrelado por Matthew McConaughey, chamado Fantasmas dos Meus Ex. Ok? É um clássico. Todo mundo devia ver. No final do filme, Michael Douglas, é o tio morto dele, que ensinou tudo que ele sabia sobre namoro. Ele tem uma cena e ele diz: aquele que tem todo o poder no relacionamento é o que menos se importa. E isso vale pra qualquer negociação. Casa, promoção, qualquer coisa, absolutamente qualquer uma. E aí, E se você quiser de verdade, se você Sim, quiser mesmo, mas... sim, eu vou falar disso. Então, a maneira de negociar baixo é de longe a mais fácil. Porque tudo o que você precisa fazer é não querer, certo? Você precisa estar disposto a se afastar. Você precisa estar disposto a aceitar a perda e saber que tem outras opções. Então, o maior desconto que eu recebi, eu diria que eu acho que foi no verão passado, porque o Covid atingiu e destruiu, assim, a cidade inteira de Nova York. E 1 milhão de pessoas deixaram a cidade. E o mercado imobiliário, no início, era bom aqui por causa do excesso de ofertas e ficou muito ruim. O volume de transações caiu, 80% quando o Covid chegou. Um desastre. Então, o menor mercado que eu acho na história do setor imobiliário foi verão passado. Eu tinha um comprador, o que significa, na verdade, que é uma grande oportunidade de compra para os oportunistas. Se você sabe que não se deve apostar contra a cidade de Nova York. Então, um vendedor em um edifício chamado 157 West Street, tá? Eles compraram esse apartamento por $34 milhões há alguns anos. E eles o equiparam com áudio, móvel, $2 milhões de atualizações, Oh, meu Deus. tudo que tem direito. 36 milhões no interior. 36 milhões. Já estava no mercado há algum tempo, eles vão baixar o preço e eles estão perdendo Por dinheiro. quanto estavam E eu- tentando vender? acho que eles começaram alto e aí depois com todo mundo... Cerca de 50 milhões por aí. Não me lembro exatamente se o valor era tão alto, mas eu acho que finalmente eles abaixaram para cerca de 25 milhões, então eles estavam dispostos a aceitar um prejuízo de 12 milhões, porque também tinham dinheiro em caixa, o que eu posso fazer com dinheiro? E olha, as pessoas, eu perco muito dinheiro com imóveis. Você não perde dinheiro se você não vender. Então, o ativo vale alguma coisa quando você compra, e sempre valerá mais alguma coisa em algum momento, a não ser que você precise agora. Se você precisar agora, sim, você vai perder dinheiro. E é por isso que o dinheiro vai acabar com você. Então, eu tinha um cliente que só queria um ótimo negócio. Ele disse, então eu não preciso comprar nada em Nova York. Eu nem sei se algum dia eu vou usar isso. Mas, Se você comprar de mim, é um negócio pra vida inteira, se você né? encontrar um bom negócio, eu vou comprar. Então, isso pra mim é um desafio. Então, em que eu digo pra mim, tá bem. Beleza, amigo. Deixa me ver o que eu posso encontrar. Então, eu vejo esse apartamento que tá no mercado há um tempo e digo, vamos ver. Ele vê, tudo bem. O que você oferece? 15. No momento tá em torno de 24, né? 25, Então a gente oferece 15 milhões, tá? E esse cara tá na disputa do 36, a gente oferece 15, que é 10 milhões a menos da oferta atual, que já foi bastante reduzido. 20 milhões. E resumindo, a gente fica mais firme. Por 4 meses, a gente continua nessa. E ele fala, beleza, eu compro, mas eu não preciso. A gente saiu e a gente procurou outras coisas, mas ao mesmo tempo eu continuei insistindo um pouco.
porque eu queria fazer o acordo. Então, vamos ver 15.250, tá? Certo, beleza, dá mais 250 mil. Não vai fazer nada, mas lentamente, eu consegui fazer com que eles abaixassem 22, 20. Então dava pra você perceber que eles queriam fazer um acordo. Mas quem não se importa tem mais poder. Então, a gente aumentou pra 16,5 e a gente ficou firme. E eles voltaram pra 16,75 bilhões. E essa foi a negociação mais difícil que eu tive que fazer. Aumentar o valor pra 250 mil. Porque é como se eu não quisesse isso, já tô oferecendo mais do que eu quero. É isso. Eu não preciso disso. Por que eu tô comprando? Eu não quero isso. E novamente eu passei por todo o processo, eu expliquei o valor. Isso não vai fazer diferença pra você. E você vai estar comprando com 51% de desconto. Esse vai ser o maior desconto de um negócio de luxo na história da cidade de Nova York. E a gente fechou. E foi exatamente isso que aconteceu. CNBC, CNN e toda a imprensa. Pode procurar por aí. Foi no verão passado. E eu acho que, na verdade, foi no final do ano passado. Foi dezembro, cara. E a gente conseguiu 51%. E desde então o mercado se recuperou totalmente. Então isso foi uma atitude firme e dizer, basicamente, ei, por favor, vende pra outra pessoa. Vende pra outra pessoa, sabe? Se você conseguir um comprador, vai em frente, né? Vende pra outra pessoa. Negociar com outra pessoa é outra história. Porque é o medo de perder, mas do lado completamente oposto. Tem uma boa oferta aqui, devo aceitar e não tentar mais, como é que faz? Claro. Mas se você quiser que um comprador pague mais, você vai estar trabalhando no que a gente chama de diferença entre desejo e necessidade. Como transformar um no outro. Eu acho que esse cara quer algo. Sim, ele quer algo. Mas eu só vou conseguir que ele pague mais se eu convencer que ele precisa disso. E aí, você precisa procurar os pontos de medo da pessoa. Se ele não comprar o produto, o que vai desencadear esse medo? Do que ele vai ter medo? Será que ele vai encontrar outra coisa que seja igualmente boa? Será que a mulher dele vai ficar com raiva? Será que ele não vai conseguir alguma coisa no distrito escolar das crianças? Seja o que for. Esse medo, se você faz isso com os dois lados, em qualquer negociação, uma dica eu anoto isso. Se você tiver entre um lado e o outro, anota o que deixa o outro lado com medo, o que deixa esse lado com medo. E você joga com esses medos para obter a cifra exata que quer. Muitas vezes eu escolho a cifra antes de começar a negociar, na verdade. E na maioria das vezes eu consigo, porque as minhas partes chegam ao número que eu sabia que elas iam chegar de qualquer maneira. Como perguntar a eles qual é o medo deles sem perguntar essa pergunta diretamente? Você conversa com eles como conversa com as pessoas. Você faz perguntas a eles. O que qualquer adulto mais gosta de ouvir é o som da sua própria voz. Gosta de falar sobre a vida. Fala da sua vida, fala comigo. Deixa eles gritarem. Quando os clientes gritam e ficam com raiva, isso me mostra que eu tô me aproximando. Porque eles não demonstrariam essa emoção se eles não se importassem. E quem se importa menos tem todo o poder. Então se você tá gritando e berrando comigo, que se dane esse cara, eu não vou fazer isso, que se foda, você desliga o telefone. Você vai me ligar de novo. Ou me mandar uma mensagem, ou me mandar um e-mail em 3 dias, onde ele tá. Podemos fazer com que isso aconteça agora. Exatamente. É isso. Então, eu diria, cara... O negócio que a gente acabou de fazer em Palm Beach, ele tava procurando algo na faixa de 10, 20 ou 25 milhões. Ele pagou 134. E ele pagou 134. Isso é loucura. Mas você entende qual é o medo. Se você começa a olhar pra esse tipo de comprador que tem esse tipo de dinheiro, o medo é, primeiro, comprar uma casa que vai estar fora do mercado em 12 meses. Então, se você quer realmente... Se você tiver esse dinheiro, você quer gastar 20 pra ter uma casa que vai estar desatualizada em 12 meses e ela vai ser reconstruída por outra pessoa e vai valer ainda mais. Você quer passar pela casa das outras pessoas que são melhores e que você poderia ter comprado. Exatamente, E além disso, tem o jogo dos impostos. E como você vende a mais? Quando você joga com medo, você transforma o desejo em uma necessidade. E você também não se concentra no dinheiro, mas no valor. Então, não se trata do dinheiro. Não se trata de 134 milhões de dólares. Na verdade, tem um efeito contrário.
porque se trata de 134 milhões de valor, porque ele teria gasto esse dinheiro em impostos. E na Flórida, não tem impostos de renda estadual. Não vamos gastar esse dinheiro em Nova York. Vamos gastar esse dinheiro na praia, na Flórida. E agora, há muitas coisas diferentes que você pode... É sobre brincar com esses desejos, transformar eles em necessidades e falar, ei, essa casa não pode ser substituída. E é muito mais cara do que você queria gastar? Sim. Aliás, não compra. Sabe? Compra não. Então, não empurre alguém, né? Tire-o de lá, né? a gente faz a comida pra levar. Não fique desesperado, não fique pensando Todo que você dia. precisa dessa casa, que você tem que comprar, mas... Eu podia dizer 1 milhão de vezes como negociar. A negociação é improvisação, na verdade. Todo mundo tem gatilhos diferentes, todo mundo tem ideias culturais diferentes sobre como deseja negociar. As pessoas nascem teimosas, as pessoas nascem brandas, todo mundo é completamente diferente. Você brinca com o ego das pessoas, né? Você brinca com o fato de que, sabe, tá tudo bem, tá totalmente tranquilo se você não puder pagar por isso. Deixa eu te mostrar outra coisa. Encontraremos algo na faixa de preço. Não, olha, tá tudo certo. Esse é o momento uau. O momento uau é quando alguém te dá um orçamento, você mostra 4 casas dentro do orçamento, e uma delas você diz, não compra. Não é nem que... Eu só quero te mostrar porque eu tive acesso e é uma loucura. Vamos dar uma olhada por 2 minutos, vamos lá. Mostra que você pode conseguir em 5 ou 10 anos, né? Isso é muito incrível e tá no caminho, eu vou te mostrar só por diversão. E aí você surpreende e eu desafio eles a comprar qualquer coisa na faixa de preço. Espera um pouco, digamos que você faça isso 100 vezes com os seus clientes. Sim. Você mostra 4 opções, 3 na faixa de preço, uma no limite inferior, uma no meio, uma mais alta. Sim. E uma 3 vezes o que eles estão pensando ou 10 vezes. Quantas pessoas e qual é a porcentagem das pessoas que aceita que está bem fora da faixa deles? Bem pequeno. Tipo, 3 eu a diria, 2%, vamos dizer talvez. 5%. Realmente vão até ela. Mas o que eu tô tentando fazer não é realmente vender essa propriedade. Eu tô tentando fechar negócio em geral. Porque eu não quero mostrar a alguém 10, 20 ou 50 casas. Isso não é um bom uso do meu tempo. O meu trabalho é vender e fechar negócio. Então, quando as pessoas falam, eu quero ver algo entre 1 ou 2 milhões de dólares. Se eu só te mostrar uma casa entre 1 ou 2 milhões, você vai querer voltar no próximo fim de semana. E depois no outro. E aí você vai acessar Zillow. E vai ver um monte de coisas. E seu amigo vai falar sobre esse outro lugar e blá blá blá. Então, se eu vou te mostrar 3 ou 4 casas que são as melhores, porque eu conheço todo o produto, eu conheço todo o estoque, essas são as melhores. Você deve comprar qualquer uma delas. Deixa eu só te mostrar mais uma, que é 3.2. Não compra. Nem pensa nisso. Não liga pro seu banqueiro. Eu sei que você pode resolver, você é rico. Eu entendo isso. Mesmo que eles não sejam ricos, sabe? Isso enche o ego. Então, o que eu faço é levar eles a algo que seja 2.2, 2.4, 2.5. Ou seja, tá acima do orçamento, mas não é tão assustador quanto a casa que deixou eles boquiabertos. Então eu levo eles pra casa que eu sabia que eles iam comprar o tempo todo. E é assim que eles fecham o negócio. Eles entram e falam, essa aqui, acho que essa pode funcionar. Eu sei que pode. Foi por isso que eu te trouxe aqui. Mas a gente tem que agir rápido, porque tem outra pessoa interessada ou qualquer outra situação. Isso funciona em 70% assim das vezes. Puxa, isso é ótimo. Em vez de fazer 6 semanas de apresentações todo fim de semana, você apresenta em um final de semana 4 ou 5 propriedades e esperam que eles possam tomar a decisão, né? Há alguns anos atrás, eu tive uma cliente que me ensinou essa lição. Porque ela queria ver a cidade inteira. O Upper East Side, o centro da cidade, o Fide, vamos pro Brooklyn, vamos dar uma olhada em todos os lugares. E eu falei que sim. Porque eu não queria perder ela como cliente. Ela vai comprar, ela tem dinheiro, ela é pré-aprovada para um empréstimo, vamos lá. E ela simplesmente não conseguia descobrir o que ela queria. Eu continuava tentando arrancar isso dela. Eu tive muito perto de demitir ela. Eu nunca despedi um comprador antes, mas eu só queria falar, sabe, eu não posso ser... Isso não tá funcionando. Não posso ser o seu guia turístico de Nova York. Obrigado. Eu já vi mais apartamentos com você do que jamais na vida. Mas se você não vai comprar nada, eu tenho que mostrar apartamentos pra pessoas que vão comprar eles, porque é assim que eu ganho a vida. Não tem salário nem benefício. Eu como o que eu mato. E aí eu comecei a fazer perguntas a ela da mesma forma que a gente estava conversando. E foi aí que eu me dei conta... E pera um minuto.
eu preciso fazer mais perguntas para os compradores para que eles falem sobre si mesmos, para que eu possa realmente ver o que eles gostam, o que os motiva, o que eles querem. Porque aí eu vou poder conectar o produto às suas necessidades e desejos. E ela pode achar o que ela quiser do Upper Side, porque foi lá que ela cresceu e lá a sua família tá, e é isso. Mas acontece que ela é fisiculturista e adora coisa fitness, e eu percebi. Mas eu não sabia até que ponto. Ela gostava muito de clubes de striptease. Ela é heterossexual, mas gostava muito de clubes de striptease masculinos, porque ela adorava ver as mulheres, seus corpos, e as conhecia, e ela era amiga das dançarinas exóticas, e eu não fazia ideia disso. E foi... Cara, foi depois de, sei lá, 1 ano nessa maldita busca que eu realmente descobri isso sobre ela. E aí eu tava tipo... Eu tenho mais uma casa que eu quero te mostrar. 540 West 28 Street. Bem ao lado do Scores, que é um clube de striptease em Nova York. Isso foi há muito tempo. Uma cobertura, um pouco acima do orçamento, espaço externo, com um clube de striptease ao lado. É um prédio difícil de vender, porque a maior parte das pessoas pensa, tipo... Porque eu tenho um filho de 3 anos. Tipo, um clube de striptease? Mas todo mundo tá fazendo striptease agora, é o futuro, é tranquilo. E eu levei ela lá. Ela viu, ela riu, achou engraçado, e ela comprou aquele apartamento. Uau. Você falou as emoções, né? Você fala com uns desejos. Sabe, quais são os desejos? O que eles querem de verdade? Qual é a linguagem do amor do seu cliente? E você se aprofunda, e tudo que precisa fazer é algumas perguntas. Isso é improvisar. Isso, na verdade, são perguntas consistentes. Se você pudesse fazer 3 perguntas a um possível comprador ou vendedor para ter o máximo de informações possíveis para usar nas negociações, quais seriam essas 3 perguntas? E você não poderia fazer uma pergunta complementar, só poderiam ser 3 coisas e as respostas que você tem são essas. Só 3. Eu faço muito mais. Eu diria que a primeira pergunta é sempre... pelo menos pra mim, digamos que você esteja fazendo compras na cidade de Nova York. E fala pra mim sobre a sua conexão pessoal com a cidade. Sabe? Porque isso vai me ajudar a responder. Você é daqui ou não? Você tem alguma conexão com ela? Você gosta do parque? Você trabalha aqui? O que você faz? Fala comigo sobre a sua conexão. Porque assim você também vai me falar sobre os seus medos em relação à cidade. Talvez haja certas partes de que eles realmente não gostem. E a minha segunda pergunta vai ser onde eles trabalham. Porque eu preciso saber se eles vão pro escritório. Eles viajam por 2 horas se quiserem. Eles se deslocam. Onde você trabalha? Você precisa trabalhar em casa? Se você pode trabalhar em casa, em Nova York tem muitas possibilidades. Além de, provavelmente, a gente deveria procurar um dormitório, porque a gente precisa de um quarto do Zoom hoje em dia, né? E você pode conseguir mais no Brooklyn, digamos. Em vez de comprar um apartamento de 3 quartos na cidade, você pode trabalhar em casa 2 dias por semana agora. Vamos ver uma casa no Brooklyn que vai dobrar o valor em 5 anos. Então, eu provavelmente perguntaria... Você tá preparado pra gastar mais dinheiro do que jamais pensou em uma casa? Porque a maioria das pessoas fica muito surpresa. Isso não acontece apenas na cidade de Nova York. Só a taxa de entrada pra uma casa é as pessoas insana. pagam entrada, então eu quero saber, primeiro, quem me responde sobre o orçamento e o preço. A gente precisa falar de dinheiro. Mas também a maneira como essa pergunta é formulada me permite ter uma conversa emocional sobre dinheiro com eles e ver como eles respondem a essa pergunta. E isso também me mostra se ela vai se sentir confortável quando falar com ela, sobre os custos de fechamentos, impostos, preço de compra, pré-aprovação, falar com o marido ou qualquer coisa. Ou então, elas podem ser um livro aberto comigo e falar, Ryan, é isso que eu tenho, vamos fechar, me ajuda a maximizar meu dinheiro e eu quero que seja essa. Essas são provavelmente as 3 mais importantes das perguntas. Todo o resto é preenchimento e vai me ajudar a fechar o negócio. E por que você acha que a maioria das pessoas é ruim em ganhar dinheiro no geral? Eu acho que a maior parte das pessoas tem medo do dinheiro. Sinceramente. E do que elas têm medo? Da opinião das pessoas? Elas têm tanto medo de não ter ele que elas literalmente manifestam que não têm.
E se você se concentrar todos os dias na falta de dinheiro, o futuro vai lhe dar exatamente aquilo que você está se concentrando, e que é a falta de dinheiro. Eu acredito que a gente tem o poder de prever o nosso futuro. Era como eu com o meu comprador chinês. Você, o melhor corretor de todos os tempos. Eu vou ser eu em 5 anos. Vai ser o futuro em 3 dias. Deixa eu ver. E funciona. E ele compra alguma coisa. E eu não me transportei para o futuro. Mas o meu cérebro, da forma como eu me apresentei, comprou um terno com um cartão de débito, comprei um serviço de carro com um cartão de crédito, comprei, sapatos novos. Eu coloquei tudo na carteira do Ryan atual, o que foi terrível. Mas eu tava me apresentando com um nível de confiança que eu esperava poder alcançar no futuro. E é como se isso tivesse me liberado. E eu acho que muitas pessoas se concentram no dinheiro. Sabe quando dizem que uma panela vigiada nunca ferve? Se você colocar a panela e ficar olhando pro fogo, vai demorar uma eternidade. E se você colocar a panela no fogo e for assistir TV, é como se ela... Ah, meu Deus, ela tá fervendo. É exatamente o mesmo tempo. Mas a sua conexão com esse tempo é diferente. Porque em um caso, tudo que você faz é se preocupar com a água fervendo, e no outro, você não se importa. E adivinha, a água ainda tá fervendo. Então, as pessoas que se concentram no dinheiro, as pessoas que têm medo do dinheiro, vão ter a menor quantidade dele. E como é que a gente pode mudar essa mentalidade a respeito para poder ganhar mais dinheiro? Cara, é o mesmo jeito que você se apresenta para um comprador, ou pelo menos eu iria. Não se trata do dinheiro, se trata do valor. Se quiser ganhar mais dinheiro, você precisa começar a descobrir qual é o seu valor. O que você pode trazer, e isso é pro seu chefe, é pra sua comunidade, é na forma de conteúdo, é na forma de flipping card, eu não sei. Qual é a sua característica e qual o valor que você pode agregar e pelo qual alguém está disposto a pagar? E como você pode maximizar esse valor com o tempo que você tem todos os dias? Porque nem todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Quero dizer, todo mundo tem as 24 horas todos os dias. Você, eu, Oprah, Jeff Bezos, todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Mas não é necessariamente justo dizer... porque alguns de nós têm 3 empregos, outros têm 10 filhos, todos temos responsabilidades diferentes, então nós não temos o máximo de tempo para trabalhar. Mas se você está em um emprego, digamos, para que possamos falar sobre isso como um exemplo específico, e se você quer ganhar mais dinheiro, mas é o funcionário W2 ou um funcionário horista assalariado e quer ganhar mais dinheiro, tem que demonstrar que você fornece mais valor do que o seu salário por hora agora e o seu salário atual. Você tem que começar a ser a função futura antes de ser a função. Um exemplo puro disso é... Mike Tyson, quando eu entrevistei ele me disse que você precisa ser o campeão antes de se tornar. Você precisa treinar como campeão, você tem que pensar como campeão, tem que agir como campeão. Precisa ser o campeão antes de ser de fato. 1000%. Ele assume o papel antes de ser o papel. Então, tipo... Eu tava olhando pra minha direita e tinha uma moça sentada aqui. A maior parte da minha empresa é dirigida por mulheres. Ela começou como agente de aluguel pra mim e realmente queria fazer mais. Mas aí, você é uma agente de aluguel, você tá só começando a fazer isso. Ela tinha um talento especial pra novos empreendimentos, então ela começou a pesquisar novos empreendimentos e apresentá-los pra mim, sem que eu pedisse pra ela. E eu disse, tudo bem, obrigado. E eu ainda recorri a todos os outros, pros projetos. Não a ela é nova, ela tem aluguéis. Então ela começou a ligar para as incorporadoras e a marcar reuniões comigo. Eu disse, tudo bem, mas você não sabe o que tá fazendo, eu tenho que ir com você. E ela disse, não, eu sei, por favor, fala. Pode falar. Mas pouco a pouco, ela... Basicamente, ela tá me fazendo dinheiro, ela tá me mostrando valor, tá fazendo trabalho que eu tenho que pedir outras pessoas pra fazerem. Ela tá fazendo isso sem que eu tenha que pedir a ela pra fazer. O que me mostra que ela pode ter uma iniciativa incrível, mesmo sem ter experiência, sem saber o que ela tá fazendo, mas ela tá descobrindo, ela tá disposta a descobrir. E agora ela tá administrando novos empreendimentos pra mim. E me ajudou a construir a empresa que eu dirijo hoje. E ela tá ganhando muito mais do que ela jamais ganhou como agente de locação, porque ela disse a si mesma,
Eu quero administrar novo empreendimento pra esse cara. É um grande negócio, eu quero vender torres. Se eu pedir pra ele me colocar nas torres, ele vai me ignorar ou vai ser estranho. Então eu tenho que começar a demonstrar minha coragem hoje. Aqui tá meu valor. Eu tenho tempo extra porque eu sou nova e não tenho negócios. Eu vou começar a fazer a pesquisa que eu vejo que seu pessoal tá ocupado demais pra fazer. Eu vou começar a, apresentar gratuitamente. Mostra o seu valor. Pra que chegue um momento em que eu perceba que eu preciso disso. Eu não sei, eu preciso daquele mesmo relatório que você fez mês passado. Você consegue fazer? E apresentar oportunidades e apresentar valor. Mostrar seu valor e também mostrar como seria a sua posição se você não estivesse lá. Certo? Porque qual é o a custo... dor que alguém vai sentir, né? Sim, o custo de substituir você geralmente é maior do que o de te pagar mais. Sabe, cada trabalho é completamente diferente, mas eu diria que realmente assuma a função antes de ser a função e apresenta o seu valor. E é assim que você ganha mais dinheiro. Se você não tem um emprego e tem 1000 lugares onde você pode ganhar dinheiro, sabe, tem tantas coisas que você pode fazer hoje. Descubra o que você gosta de falar. Faz isso e encontre outras pessoas que gostem de falar sobre essa mesma coisa, mesmo que seja sobre, sei lá, filmes. O que quer que seja, você é obcecado por Billie Eilish. Há maneiras de ganhar dinheiro com essa obsessão e essa paixão. E você vai transformar isso em outra coisa. E quando você der por si, você vai estar na Ryan Seacrest. Né? Em sua opinião, qual a diferença entre uma mentalidade rica ou de riqueza abundante e uma mentalidade que é pobre? As pessoas ricas sabem como usar o dinheiro. E as pessoas pobres sabem como gastar dinheiro. E eu não... Sem simplificar demais, isso, sabe, é o que eu vi de melhor. As pessoas ricas também não gastam dinheiro. Elas não gastam, porque elas sabem que o maior patrimônio não é o dinheiro, mas sim é o tempo. As pessoas menos ricas gastam tudo, porque cada dólar conta. E passaram horas, dias, negociando, lutando por algo. E eu digo, cara, o tempo que você gastou tentando economizar 7.847 centavos, você podia ter ganhado 20 mil fazendo isso. Então essa provavelmente é a maior diferença. Os ricos entendem que o seu maior patrimônio é o tempo. Os pobres acham que o maior patrimônio é o dinheiro. E aí o que importa é onde você coloca a sua atenção e não tem medo do dinheiro. Eu entendo que o dinheiro é um recurso. E eu não tô colocando ele em um pedestal. Você negocia com um vendedor de bilhões de dólares da mesma forma que negocia com sua esposa e sua filha também? Ai. Lewis House. Eu realmente tento não fazer isso. Isso é um verdadeiro... De verdade. Isso importa, né? É uma situação realmente complicada. Eu lembro de ter ido a um evento beneficente na época em que essas coisas eram bem legais. Eu não sei. 8 anos atrás. E um cara rico de um fundo de hedge tava recebendo um prêmio, porque as pessoas ricas se premiam o tempo todo, assim como atores. E ele chegou lá e ele tava sendo engraçado e contou uma história sobre como teve que contratar uma terapeuta pra ensinar ele que a sua família não é sua empregada. E que ele não pode mandar nos filhos e na esposa da mesma forma que ele faz no trabalho todo dia. E que isso era difícil, porque se você trabalha 12 horas por dia, a maior parte da sua vida é dizer às pessoas o que fazer no trabalho delas. E quando você chega em casa, você não pode fazer isso. E você precisa se tornar uma pessoa diferente. Você tá trocando fraldas, tá fazendo tudo isso. Ou você tá esperando outras pessoas e... Nossa, que engraçado. Isso aqui é a minha esposa. Ela ouve Ela tá você. no FaceTime, E eu acho que o bebê provavelmente tentando dizer boa noite. Mas eu... eu realmente tento não fazer isso. E é difícil. É difícil não trazer o trabalho pra casa. É muito, muito difícil. É frustrante. Provavelmente uma das coisas mais difíceis em que eu tenho que trabalhar constantemente
é não negociar com a minha família e trabalhar no mesmo dia em que eu trabalho. E eu vi o meu pai tendo as mesmas dificuldades quando eu tava crescendo. Ele era muito duro, muito rigoroso, muito severo. Porque é exatamente assim que ele era no trabalho. A vida dele era essa. E definitivamente é difícil fazer isso. E o que você mais gosta na sua esposa? O que eu mais gosto, a minha mente vai imediatamente pro aspecto físico. Ela tem um ótimo corpo. Isso me agrada. Mas isso faz parte. Para ser honesto, a gente, tipo, tem muito em comum. E a gente gosta da mesma quantidade de coisas, mas também não gosta da mesma quantidade de coisas. Cara, quando tinham eventos e coisas assim, a gente adorava um cancelamento. Tipo, cara, eles cancelaram. Nossa, vamos sentar e não fazer nada. Bora ser. Vamos só existir. Vamos assistir um programa sobre, sei lá, pessoas sendo brutalmente assassinadas. É isso que me acalma. Vamos fazer isso, né? Mas eu diria que ela tem essa loucura. Ela é a minha maior fã, de longe, assim. E ela é tão incrivelmente protetora que às vezes é quase incômodo. Porque eu digo, eu consigo. Tipo, calma, não se preocupa comigo, eu consigo me controlar. Mas ela é a minha rocha linda. E que eu sei que vai me apoiar em qualquer coisa. E ela acredita em mim mais do que qualquer outra pessoa. Nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. Mesmo quando de alguma forma eu trato ela de uma forma que eu não deveria. Mesmo quando eu me coloco em primeiro lugar todos os dias. Ela ainda tá lá. E isso é muito, muito difícil fazer. E do que você mais se orgulha como pai na relação com sua filha? Zina tem 2 anos de idade. Meu relacionamento com ela. Eu sou babá pra ela. Ela sabe que eu sou papai, eu acho. Ela é bilíngue. Isso é ótimo. Sim, porque a Emília e a mãe dela, que moram com a gente, são gregas e todo mundo é grego. Grego, duro de Atenas. Então é o grego o dia todo. E o pai inglês. E ela ainda não fala muito, porque tem muitas coisas diferentes na cabeça. A coisa que eu acho que eu me orgulho mais eu não sei por que isso me impressiona, na verdade. Eu tava indo pro parque. Eu tava colocando ela no carrinho de bebê e ela olhou pra mim e levantou um dedo e basicamente disse: "Pera", como se tivesse esquecido algo. E ela voltou pra sala de jogos. E aí ela voltou. Ela entrou no carrinho. E ela tinha pego os 2 celulares falsos. E eu ando com 2 celulares. E cara, eu na verdade, a minha mente imediatamente foi pra memória e nossa, ela, tipo, ela olha tudo. Nossa. E sabe, ela vai ter uma memória forte e ela vai ser boa em acompanhar e garantir que as coisas sejam bem feitas. E eu acho que a capacidade de execução é algo muito, muito difícil de ensinar às pessoas. E eu acho que ela vai conseguir fazer isso. Ela também é muito simpática. Ela dá a mão às crianças que ela não conhece. Ela abraça pessoas que ela não conhece. E eu não era assim quando eu tava crescendo. Então eu não posso levar o crédito por isso. Mas é incrível pra mim poder ver isso. Porque se eu pudesse voltar no tempo pra quando eu era criança, eu ia dizer pra mim mesmo pra ser menos tímido. As pessoas vão ser o seu maior patrimônio. Por favor, conheça mais pessoas. Ao invés de ficar assistindo TV. E eu não acho que Zina vai ter esse problema. Ela acha que o mundo inteiro é seu amigo. Não tem problema. Se alguém se sente financeiramente sem grana e no momento simplesmente não conseguiu superar essa questão de quantidade limitada de recursos que entrou na vida, se é empreendedor e tá sem grana, ou se tá quebrado, ou não ganhou muita grana, tanto quanto pensava, como é que essa pessoa chega no próximo nível? Elas não têm confiança, não têm habilidades, têm o desejo, mas não sabem como fazer acontecer. Se você pudesse compartilhar 3 próximas etapas ou passos a partir desse ponto, sobre como é que eles podem realmente se preparar para ter maior sucesso financeiro e realmente ter muita grana, quais seriam essas 3 etapas? Em primeiro lugar, eu acho que o primeiro passo é
E eu não vou te dar os passos táticos, como por exemplo, ok, você vai fazer isso às 9 da manhã todos os dias. O primeiro passo é fazer uma autoauditoria e decidir as coisas que você tá fazendo no seu tempo, porque, novamente, pense... as pessoas mais ricas não estão correndo atrás do dinheiro todos os dias. Elas estão maximizando o tempo. Então, você tá fazendo o melhor uso do seu tempo? O que você tá fazendo atualmente no seu emprego, onde é pago? É o melhor uso que você tem para fazer do seu tempo? Tem alguma coisa que você possa fazer a mais? Ou algo que você possa fazer que você gosta? Você precisa gostar. Você gosta do que você faz? Porque se não gostar, você não vai se esforçar para fazer. Você não vai se levantar da cama para fazer. E aí você vai ficar preso em uma rotina que vai te esgotar. E você vai ficar sentado esperando, né? Todos nós precisamos de um lugar para ir. A gente é peixe. Se você for um hamster em uma roda, eventualmente vai diminuir a velocidade e vai parar. Mas se você estiver no rio da vida, o sucesso vai estar em algum lugar ali na esquina. Provavelmente não vai ser na primeira ou na segunda, mas está em algum lugar. E no final, quanto mais você trabalhar e preservar, será jogado no oceano e que vai te dar mais 1000 possibilidades. E aí você vai dizer, eu nem sabia que isso era possível para mim. Então faz essa autoauditoria como primeiro passo e se concentra no que você está fazendo com o seu tempo para te dar dinheiro. E o que você podia fazer? Por exemplo, eu estava tentando ser modelo e ator e bem perto de fazer um trabalho por hora para ganhar dinheiro e eu sabia que tudo seria uma merda. Eu tava modelando a minha mão. Eu tava realmente atendendo telefones a $150 por hora pra ganhar dinheiro. E eu achava que isso era terrível. E eu não queria fazer mais essas coisas. Então, eu tive a minha licença de corretor de imóveis, porque eu podia fazer o que eu quisesse o dia todo, todos os dias, pra ganhar dinheiro. E nenhuma única pessoa viria até mim e diria, ouça, Ryan, acho que você vendeu demais. Quer saber? Esse negócio é muito grande, os outros agentes estão mal na fita e a gente não vai te dar bônus esse ano. Isso não vai acontecer. E sabe, não é tipo, eu trabalhei muito hoje e vou pegar leve amanhã, então eu ainda ganharia a mesma quantidade de dinheiro essa semana. Eu me mato de trabalhar, me esforço muito, posso ganhar $0, não faço nada, talvez eu ganhe $0, mas eu coloco e eu recebo no final. Então, descobrir o que você está fazendo com esse tempo é o primeiro passo. O segundo é que a maior parte das pessoas, isso é surpreendente. As pessoas não têm ideia da pessoa que querem se tornar. Elas seguem, o fluxo. O que é bom. Elas seguem o fluxo, elas pensam, bem, eu tenho esse emprego, eu tive um filho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é tão difícil olhar para a sua vida como um movimento completo e pegar uma caneta e um papel e usar o telefone. Mas eu acho que a caneta e o papel às vezes são bons para exercício, porque mover fisicamente o seu braço, ou seu pulso e a mão, ajuda a lembrar das coisas. E a gente tá tão acostumado a digitar que o seu cérebro não consegue se lembrar do que você escreveu, um texto ou um e-mail, porque é o mesmo movimento. E se você não escrever as coisas importantes, certifica de fazer com uma caneta e papel. Escreva quem você quer ser em 24 meses, sendo muito detalhista. No meu caso, eu vou muito além, mas pensa onde você quer estar daqui a 2 anos. E talvez em 2 anos você ainda esteja na escola, se você estiver ouvindo isso. Então, vai 5 anos a partir de agora. Como você quer estar? Quanto pesa? O que está vestindo? Onde você está? Ao lado de quem? E não escreva Abraham Lincoln. Seja realista. Pense na melhor versão de si mesmo daqui a 5 anos. O que essa pessoa está fazendo? E se ela estiver vivendo a melhor vida de sua vida, anota isso. E em seguida faz um cálculo inverso para descobrir como você vai chegar lá. Rasgue esse pedaço de papel e leva ele no seu bolso todos os dias durante o próximo ano. E eu juro por Deus que por padrão você terá previsto o seu futuro e descoberto como ganhar mais dinheiro porque o carrega no seu bolso, com algo que escreveu pessoalmente nele. Se alguém quiser um pequeno truque, um truque mental secreto, você faz esse pequeno exercício e ele funciona. Agora, talvez você realmente não tenha o iate que você comprou pra você, seu lunático, mas a sua vida vai ser muito melhor do que seria da outra forma. E essa é a segunda etapa.
a terceira etapa é, honestamente, não tenha medo de pedir ajuda. Eu acho que esse é um grande medo de muitas pessoas. Algumas pessoas pedem por ajuda demais, mas a maioria das pessoas tem um medo, e um amigo me disse isso, o medo do constrangimento. E não é nem um medo de fracasso, é um medo de passar vergonha. A gente tá tão concentrado na nossa aparência e na nossa imagem agora, né? Social media, isso ou aquilo, onde você estudou? Onde você estudou? Qual é o seu emprego? Quanto você tem? Qual é o seu carro? Blá, blá, blá. Supera o seu medo do constrangimento e pede ajuda. Pede ajuda. Se você pode fazer mais e pode agregar valor a outra pessoa, diga a ela, dê uma chance. Qual a pior coisa que ela pode fazer? Dizer não? Bem, ótimo. Peça a elas. Peça a outra pessoa e não se aprofunde no desespero e espere. Peça ajuda. E se tudo mais falhar, diga a essa pessoa onde você quer estar daqui a 5 anos e diga, eu acho que você pode me ajudar a chegar lá. E é assim que eu vou ajudar a gente a chegar lá. Eu só preciso de mais $5 por hora. Ou a possibilidade de trabalhar aos sábados. Eu sei que vocês não pagam horas extras por causa disso ou aquilo. Diga-me o que mais eu posso fazer. Vou para aquela pesquisa que você quer. Eu vou abastecer as prateleiras. E sim, peça ajuda e se coloque em situações que podem ser desconfortáveis, mas que valerão a pena. Acho que essas são as 3 grandes coisas. Você tem 36 anos, né? Eu 37 em julho? 37 em julho. Então imagine que o seu eu de 50 anos está diante de você. Sim. Você está diante do seu eu de 50 anos num cenário hipotético. Sim. E o que você diria ao seu eu de 50 anos e o que você gostaria que essa pessoa te dissesse como conselho para os próximos 13 anos? Como você teria essa conversa consigo mesmo? Cara, eu penso muito sobre isso. Eu penso muito sobre isso. E eu devia me concentrar mais no momento. Eu me perguntaria se valeu a pena. Valeu a pena o esforço, o trabalho, valeu... Tipo, valeu a pena? Sabe, eu trabalho todos os dias. Sabe, o dia todo, todos os dias. Os meus olhos acordam, eu trabalho e me alimento. E tipo, eu me alimento do estresse, mas é muito... Eu passo muito pouco tempo com a minha esposa. Você pode marcar no calendário quando eu vejo bebê. Em um universo alternativo, a minha vida não é assim. Mas esse é o sacrifício que eu tenho que fazer no momento para o que eu tô tentando construir. E eu quero saber, quando eu tiver 50 anos, se valeu a pena. Porque talvez ele diga sim, e talvez ele diga que eu podia ter feito um horário diferente, eu não faço ideia do que ele vai dizer. O que quer que ele diga, eu quero que ele diga que sim, que valeu a pena, mas também acho que ele me diria... Eu acho que eu diria pra mim, quando eu tinha 26, que eu podia ter ido mais longe. Tipo, você poderia ter ido mais longe. Você deveria ter ido. Porque, como eu disse, eu nunca quero dizer se ao menos. Porque a maioria dos riscos que a gente enfrenta, quase todos eles, o pior que pode acontecer, geralmente, não é a morte. Né? Então, como você se esforça pra ir, tipo, mais longe? Realmente um pouco... sabe, pensa, eu não sei, como uma analogia, no condicionamento físico. Se faz todos os dias as mesmas coisas que sente confortável, seu corpo se acostuma, você não perde peso, você não ganha músculo. E não importa o que aconteça, mesmo as pessoas que fazem bypass gástrico com o passar do tempo, se fizerem a mesma coisa, elas vão voltar pro peso. Porque você tá tratando o seu corpo de forma diferente como trata a sua mente. Seu corpo só muda e é o único corpo que você tem se você esforçar ele um pouquinho mais. E eu encontro o mesmo na vida, o mesmo acontece nos negócios, é por isso
que eu fundei uma empresa residencial imobiliária no meio da pandemia em Nova York, quando 1 milhão de pessoas foram embora. É por isso que eu acabei de alugar 15 mil metros quadrados no meio do Soho e derrubei um prédio maior que a Prada. Eu não sou Prada. O que eu tô fazendo? Nenhuma empresa imobiliária tem um escritório como esse. É por isso que eu tô tentando mudar o jogo, porque eu sei que se eu me mantiver muito ocupado, eu vou estar ocupado demais pra fracassar. E precisa funcionar. Porque eu escrevi isso num papelzinho e tá no meu bolso. Qual foi o seu maior ano de vendas que você realizou até agora aí? E quanto foi esse número? Em um único ano, 2017, eu fechei em 838 milhões. Em um único ano. E esse foi o maior ano em termos de fechamentos. Em 2019 eu fiz 1,4 bilhão, que foi fechado e em contrato, mas foi um pouco mais, foi como 750, 690, algo assim, ali em contrato, né? Então esse foi o maior ano em termos de transações totais. Então pra mim, eu me concentro nesse número porque é o trabalho, né? Quer você feche esse ano civil ou não, eu fiz o trabalho em 2019, 2020 e foi, tipo, cara, horrível. Tipo, a gente foi cortado pela metade em Uau. 2020. Qual a meta para esse ano? A minha meta pra esse ano é de mais ou menos 700 milhões e provavelmente a gente vai atingir isso em junho. Agora eu tenho que trabalhar ainda mais. E o que seria necessário para arrecadar, tipo, 3 bilhões esse ano? O que seria tipo que necessário? Como não vou- você teria que se apresentar? Em grande Ou escala. mais de 2 bilhões? Como seria isso? Como seria esse lugar? Seria necessário muito mais pessoas do que apenas eu, no que eu tô trabalhando ativamente, pra expandir a marca e expandir o negócio pra poder multiplicar. Eu aprendi isso logo no início. Um dos melhores conselhos que eu recebi como empresário, assim, foi que tipo, como empresário mesmo, foi o de aprender a usar as pessoas. Use as pessoas. Use as pessoas abaixo de você, as pessoas acima. As acima vão poder te ajudar a chegar na próxima etapa. As abaixo vão te deixar pisar nelas pra você poder chegar ao próximo passo. E elas vão ficar gratas por isso, pois elas não estavam na situação de qualquer maneira. Então, como você pode usar essas pessoas pra escalar e crescer, e crescer, e crescer, e crescer? A maior parte das pessoas pensa, eu posso fazer isso sozinho. E isso é quase impossível. Porque ninguém constrói um foguete sozinho. E aí está. Algumas perguntas finais. E antes de fazer, eu quero que as pessoas deem uma olhada nesse livro, Big Money Energy, Como Governar no Trabalho, Dominar a Vida e Ganhar Milhões. É um livro muito inspirador, muitas boas histórias, histórias engraçadas, grandes lições e princípios. Não deixe de ler se você quiser saber como ganhar mais e como mudar a sua vida em relação com dinheiro. Na minha opinião, muitas pessoas precisam começar com isso, mudar essa energia. Um livro muito bom, muito bem feito, Big Money Energy. Não deixe de conseguir vários exemplares, práticas, exemplos, histórias, lições. E essa é uma pergunta que eu faço a todos no final, se chama As Três Verdades, é um cenário hipotético, então imagine que eu gostaria que você imaginasse que é seu último dia na Terra daqui a muitos anos, e você pode viver o tanto que você quis, mas no final você tem que ir. E tudo que você criou, esse episódio, esse livro, todo o seu conteúdo vai com você para o próximo lugar, onde quer que seja esse lugar. Então não tem mais informações sobre você no mundo e é um cenário hipotético. Mas você tem um pedaço de papel e você pode escrever 3 lições que você aprendeu na vida e compartilhar essas lições com o mundo. Essas são as únicas coisas que você pode compartilhar para ser lembrado. E eu chamo isso de 3 verdades. Quais você diria serem as suas? Ai, meu Deus, The School of Greatness. Que perguntas são essas? Eu acho que a primeira lição é que, pessoas querem trabalhar com pessoas de quem gostam. E a gentileza sempre vai levar mais longe do que qualquer outra emoção. Então, mesmo que você não queira ser gentil, isso é importante, né? A vida é curta e o que vem vai. Essa é a primeira. A segunda é que você sempre pode ir além. Sempre, sabe,
sempre tem aquele empurrãozinho a mais que você pode dar. Sempre tem algo a mais. Você sempre tem aquela coisinha a mais. Sabe, é a história da mãe que levanta o carro se o filho estiver preso embaixo. Ela não é tão forte, mas ela fez aquela coisa extra naquele momento. E ela ganhou mais músculos? Não, mas ela, naquele momento, ela conseguiu ir mais longe. A terceira coisa é, tipo, pra mim, é de fato uma citação. Eu sei que é meio clichê, mas é tão verdadeiro. O que trouxe você aqui não vai te levar até lá. E isso acontece todos os dias. E eu acho que para as pessoas que acham que isso não é pra elas, bem, eu nasci aqui, isso nunca vai funcionar pra mim. Eu não sou tão inteligente, eu não consigo nem chegar lá. Aqueles que duvidam de si mesmo, leiam minhas 3 verdades agora. Agora que eu tô morto. Que saco! Eu tinha muito mais pra fazer! Absolutamente tudo é possível. Tipo, se você acreditar que é verdade. E o que quer que tenha te trazido até aqui, se for uma situação ruim, bem, não se preocupa, porque isso não vai te levar até lá. Ryan, eu quero te agradecer por um momento. Isso foi um momento poderoso e inspirador. Eu reconheço pela sua transformação constante que você faz ao longo da vida, desde o início, há 12, 13 anos, com $9 mil, acho que no primeiro ano de transações até agora, cerca de 1 bilhão em média por ano acima disso, e esse ano você está mais perto dos 2. Valeu. E eu reconheço Obrigado. por viver de acordo com a sua verdade, por fazer coisas que realmente quer fazer, por apostar tudo, por inspirar pessoas e compartilhar sua jornada ao longo do caminho. É muito legal. Você tem um blog legal, tem um canal no YouTube, tem todo esse conteúdo que você cria para as pessoas. Por isso eu te agradeço por ter se aparecido e ser aberto aqui. Acho que é inspirador o que você está criando e fico feliz de fazer parte disso de uma pequena forma e poder apoiar você nesse processo. E eu quero que as pessoas comprem seu livro mais uma vez, Big Money Energy, Como Governar o Trabalho, Dominar a Vida e Ganhar Milhões. Muitas histórias legais, muitos exemplos práticos que falam por si mesmos. Não deixe de ler isso aqui. Você está em todas as redes sociais, Ryan Serhant, no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Acho que o Facebook é Ryan Serhant Oficial, mas em todos esses lugares essas pessoas podem te seguir. Tem seu site também, as pessoas podem saber mais. Você tem um podcast agora, né? No iHeart. As pessoas podem checar, né? Podem conferir. Eu também quero que as pessoas escutem o Ryan Serhant. Foram suas primeiras entrevistas. Acho que você fez um ótimo trabalho. Você é um bom entrevistador, cara. Provavelmente porque você pergunta a pessoas o dia inteiro enquanto você está mostrando imóveis. Isso é bem legal. Mais alguma coisa que a gente tenha que saber? A última coisa que eu quero dizer é que se você estiver procurando comprar ou vender uma casa, o meu e-mail é ryan@serhant.com ou acesse serhant.com. As pessoas precisam disso, nem em Nova York ou em qualquer outro lugar. Aqui em Nova York a gente tá a maior parte dos negócios, mas a gente tem uma plataforma de 6.100 agentes em 109 países atualmente. Então, em qualquer lugar. E a última pergunta, o que é que você disse, ryan@serhant.com? ryan@serhant.com é o e-mail. Ok, então envie um e-mail para ele se você quiser negociar. Última pergunta, qual a sua definição de grandeza? Cara, a minha mente vai imediatamente pra felicidade. Eu digo muito que as coisas estão boas. Essa é uma das palavras que eu mais uso, na verdade. As coisas estão ótimas, o tempo todo. E pra mim, isso é um sinônimo de pura felicidade. Então a grandeza também é, tipo, a escola da felicidade desenfreada. Porque você pode ser ótimo, mas se não for feliz, a vida é curta. E eu disse, Mark, isto não vai dar certo, mas eu estou lhe dizendo agora mesmo que tenho um trabalho para você em Columbus. Ele disse, sério? Eu disse, a entrevista está marcada, o CEO da Columbus me chama para uma revisão e eu disse, sem dúvida, este cara é fenomenal para você. Eles o contratam instantaneamente. Se você tiver os contatos, é assim que deve ser.